Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela nova oportunidade de ter em nossas mãos a sua santa palavra. Palavra essa que veio de uma longa história de homens martirizados, de homens que pregaram a palavra para nós termos essa preciosidade em nossas mãos. Que nós possamos estar dando valor a mesma, que nós possamos glorificar a Deus por essas vidas, pela vida do apóstolo Paulo e por todos que fizeram com que a sua santa palavra, a palavra de Deus, chegasse até nós. Estamos encerrando hoje o livro de Atos. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, vamos entrar no livro de Romanos no dia de amanhã, até Apocalipse, e Deus continuará sendo glorificado através das nossas vidas. Então, capítulo de 25 a 28, capítulos abençoados, a caminhada da igreja, o princípio da igreja na terra. E vamos ver Paulo comparecendo ali a Festo e apelando para César. Nós vamos ver a luta mais uma vez aqui, como sempre. A nossa vida também é assim, mas não tem comparação com todo o sofrimento desses homens de Deus, para que a palavra desse Deus, a morte e ressurreição de Jesus, seu ministério, chegasse até nós. E aqui nós podemos ver essa obra nas nossas vidas e que também podemos fazer o mesmo diante dos homens na nossa época. No versículo 7 diz assim: chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas é assim, é o tempo todo dizendo acusações contra os servos do Senhor, coisas que não tem como provar. No versículo 8 diz: mas ele em sua defesa disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ele sempre mostrando a verdade, porque ele precisava se defender ali, porque se ele estava sendo acusado naquele momento, nos momentos de acusação, e ele dizia: eu não fiz nada contra a lei, contra Moisés, contra o templo, contra César. Sempre tentei, desde que entendi o propósito de Deus, o ministério de Jesus. É isso que eu venho pregando, é isso que eu quero para todos os homens, mas aqueles que estavam ali não entendiam o ministério de Paulo, e Paulo também foi como aqueles homens em tempos passados perseguindo a igreja. O perseguidor se tornou verdadeiramente perseguido. Cuidado, você que vem perseguindo a igreja de Cristo, você que vem perseguindo sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, porque servem a Deus, porque adoram ao Senhor. Tomara, não é, que como Paulo se converteu, que nós possamos nos alegrar ainda por ver nossos filhos, netos, bisnetos, familiares também nos caminhos do Senhor, e sendo, quem sabe, perseguidos, mas vale a pena, porque essa perseguição aqui não se compara a nada com a glória que Deus tem para você e para mim, para nós. Então vamos nos alegrar nas lutas e nas aflições. É fácil? Não, mas é com Deus, é orando, é jejuando, é buscando a presença do Pai, é lendo a sua santa palavra, que Ele mesmo fortalece as nossas almas, fortalece os nossos corações. Depois nós vamos ver também a partir do versículo 18, Paulo vai estar perante o rei Agripa, marido de Berenice, porque ele ficou assim, apreensivo, querendo entender, na verdade, quando Festo vai contar que Félix o levou ali, deixou preso, na verdade, em uma cadeia, foi embora, e ele estava ali agora para resolver aquele problema, o problema da acusação, as acusações contra Paulo. Mas ele, na verdade, Festo, não via nada contra aquele homem, mas aí Agripa vai querer saber o porquê, e ele vai estar falando para o rei Agripa
tudo que aconteceu, ele vai explicar como ele também foi perseguidor, mas como Jesus o encontrou no caminho de Damasco e como ele o recebeu e como Deus estava operando através da vida dele. No capítulo 26, no versículo 10 diz: e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. O próprio Paulo, confessando o seu erro, os seus pecados, dando mais uma vez o seu testemunho ali perante aqueles homens, arrependido e salvo, liberto de toda a maldade. E ele vai dizer isso. Nós vimos textos passados, como ele realmente fazia, entrando pelas casas, prendendo homens e mulheres. Estevão foi morto diante dele e nada ele fez. E no versículo 11 diz: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. E agora onde ele vai, os judeus vão, os sacerdotes vão, os principais dos fariseus atrás dele e perseguindo, para lhes abrirem os olhos, versículo 18, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Em Jesus, ele agora está falando verdadeiramente, como diz no versículo 17, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Que fé em mim é essa? Jesus falando no caminho de Damasco, naquela visão, ele relatando aqui agora o que Jesus disse, para que aqueles santificados pela fé nele, em Jesus, também alcancem a salvação, não só para aqueles daquela época, mas para todas as épocas, todas as eras. Enquanto Jesus não voltar, todos estarão tendo a oportunidade de arrependimento. Infelizmente, o mundo não quer. O mundo está indo de mal a pior, mas preferem ficar assim, na bebedeira, preferem ficar nas drogas. Tem a oportunidade de mudança, os jovens, os velhos, em todas as camadas da sociedade. Existem os pecadores, nós somos pecadores, mas nós estamos arrependidos, mas esses não querem se arrepender, mas cabe à igreja de Cristo, você, meu irmão, a mim, continuar pregando a palavra para que ainda possamos alcançar muitos dos nossos familiares, da nossa cidade, estado, país, deste mundo, para a honra e para a glória do Senhor, para que naquele grande dia, no dia da vinda do Senhor, no reino eterno, também posso estar conosco. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 24 diz: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ele contando tudo isso, né, dando relatório, dando testemunho. Festo vai dizer que ele está louco. Ele falava em 5 idiomas, ele conhecia muito, né? Ele tinha muito entendimento, estudou aos pés de Gamaliel, e ele diz que as muitas letras fizeram com que ele delirasse, mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo com ousadia, Agripa, não é? Sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quem dera que todos fossem como Paulo. Paulo vai estar dizendo, exceto as cadeias. Ele queria que todos fossem livres, salvos, libertos, mas não passassem pelas coisas que ele estava passando. No capítulo 27 nós vamos ver antes mesmo que ele vai apelar para César, porque continuavam os judeus, não é, acusando
E ele pede, não é, para estar indo a César. Tudo o propósito de Deus, os planos de Deus são maravilhosos e Deus vai permitir. E eles vão para a Itália e vai haver aquele naufrágio no navio. E vai dizer assim no versículo 10, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Em quem você está crendo? Naquele ímpio? Naquele seu colega? Ou no seu pastor? Ou na sua mãe, no seu filho, no seu irmão, no seu pai? Aquele que detém as palavras de Deus, que estão vendo além do que os seus olhos estão vendo, porque tem a luz do Espírito Santo. Cuidado em quem você está crendo, com quem você está conversando, com quem você está aprendendo coisas que o farão sofrer, que fará você, minha irmã, sofrer. Aprenda com o homem, com a mulher de Deus. Mas ele disse isso, ele preferiu crer no piloto e vai dizer assim: no momento que vai acontecer todo o problema, você vai estar lendo, não é? Porque continuaremos, todos os irmãos que estão fazendo um ano com a Bíblia, lendo em seus lares, e vai falar, vai acontecer, não é? Vai ter aquele vento Euroaquilão, um vento tremendo, terrível, não é? E aquela tempestade vai acometer aqueles homens, aquele navio. Mas Paulo aí vai dizer: na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Ele vai dizer que era bom que ficasse ali em Creta, naquele porto, e que não saísse. E a partir do versículo 22 diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Você tem promessas do Senhor? O que o Senhor falou em revelação ao seu coração, ao seu espírito, através da palavra, através de um homem de Deus, alguém que pregou e testemunhou para você, que disse que algo ia acontecer. Creia, vai acontecer. Se foi algo para o seu bem, glória a Deus, lute por isso, creia, fique firme, confiando, porque vai acontecer. É algo ruim, é algo que o inferno está fazendo, preparando contra a sua vida, creia também, mas busque o Senhor, que Ele pode livrar, porque você caindo na mão do homem, na mão do Satanás, na mão dos demônios, há quem o livre, o Deus Todo-Poderoso. Mas se você cair na mão de Deus, ai de você, ai de nós. Então vamos sim cair nas mãos do Deus Poderoso para livramento. Vamos buscar a presença do Senhor para que nos livre de todo o mal. Diz assim: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, repetindo a palavra que o Senhor disse a Paulo, e ele disse que cria, e nós também cremos que quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Havia a necessidade que Paulo fosse para Roma, e com tudo necessário íamos dar numa ilha. O Espírito Santo, o anjo do Senhor, falou, e ele já sabia que daria em uma ilha. O que é que você sabe que vai acontecer na sua vida? Você não é adivinho, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O que foi que Deus falou ao seu coração? Você tem ouvido a sua voz? Creia, vai se cumprir para a glória do nome desse Deus maravilhoso que não mente, não é como homem. Então vamos receber, não é, o comando de Deus através de seus servos. No versículo 31 disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Ele estava falando dele, ele tomou para si a responsabilidade de salvar aqueles homens, mas tinham que obedecê-lo. No versículo 34, no finalzinho diz:
nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E assim aconteceu. Nós estamos lendo e meditando, e você vai fazer o mesmo se ainda não fez. E no último capítulo 28, nós vamos ver Paulo em Malta, naquela ilha, e ele vai estar ali. Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Começaram a dizer que ele verdadeiramente era um homicida, porque o navio não afundou, mas ele toca naqueles gravetos, arrumando para acender o fogo, aumentar o fogo para aquecer aquelas vidas, aqueles homens, e veio uma víbora de pendura em sua mão, não é? E ele sacode a víbora no fogo, e todos já conheciam naquela ilha, não é? E todos conhecem o veneno de uma víbora, acharam que ele ia inchar e cair morto, mas não. E quando viu todo mundo parado, olhando para Paulo, esperando Paulo cair, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Mudando de parecer, diziam que ele era um deus. É assim, não é? Então, quando viram que aquilo que eles esperavam não aconteceu, ele então foi tido como Deus, mas é claro que foi o Deus de Paulo que fez isso. E aconteceu, no versículo 8 diz: aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O pai de Públio, o maioral daquela ilha, e vai ser curado. E assim levaram todos os que estavam com enfermidades e também sararam. Deus tem um ministério para estar fazendo através das suas mãos, através da sua vida, meu irmão, minha irmã, das nossas vidas. Vamos crer, porque Ele faz quando nós cremos. Paulo chega a Roma e vai ficar ali prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Glória a Deus. Tentaram matar aqueles homens no navio, não é? Porque os soldados tinham receio que eles fugissem, porque eram bandidos, né? Eram malfeitores, eram pessoas que teriam que ser julgadas. E ali aquele centurião vai fazer de tudo, não, para salvar Paulo. Deus sempre levanta pessoas para estarem nos ajudando, abençoando as nossas vidas. E quando ele vai chegar ali a Roma, o centurião vai entregar todos os presos ao general do romano. Mas o Paulo diz assim no versículo 16: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E ali Paulo vai ficar 2 anos pregando a palavra, testemunhando do amor de Deus. E aqueles ali, quando ele vai estar falando, diz: não soubemos. Ele vai contar de novo que ele está ali para ser julgado. E vão dizer que carta nenhuma eles receberam falando de Paulo. No versículo 22 diz: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Fala mal, mas está falando porque aquela, entre aspas, seita, na visão daqueles homens, daquelas pessoas, daquele homem ali, então, era uma seita, mas não era uma seita simplesmente. Era Deus chegando através do cristianismo, através dos cristãos, pequenos cristos, testemunhando da palavra. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Vai ser sempre assim. Glória a Deus pelos que creem. E glória a Deus pelos que não creem, não terão desculpa naquele grande dia. Glória a Deus por isso. No versículo 28 diz: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo cansou falando aos judeus e não queriam. Jesus veio para os judeus, mas não quiseram. Não é? Mas os gentios a ouviriam. Você está ouvindo, eu ouvi, eu abracei. Glória a Deus por isso. Versículos 30 e 31, encerrando este lindo livro, maravilhoso livro, diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus. Foi necessário ele estar ali.
Deus tem um lugar certo para você estar indo, para pregar, para ministrar a sua santa palavra. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e que possamos ter a alegria de ler a palavra e de praticá-la. Que o Espírito Santo nos ajude para isso. Em nome de Jesus. Deus, entregamos em tuas mãos a meditação deste momento. Queremos e desejamos, Senhor, que todos nós possamos estar assim como Paulo, desejosos de pregar assim a tua palavra, de ganhar vidas para o teu reino, de fazer, ó Deus, a tua vontade, de sermos cheios do teu Espírito, de ousadia, de coragem, de não temermos, ó Deus, a nada nem a ninguém. Deus, entregamos sim as nossas vidas e pedimos pela tua igreja, Senhor, para que a tua igreja não se envergonhe do evangelho, que a tua igreja, Senhor Deus, seja forte em tempos difíceis, mas que nós sejamos, como diz a tua palavra, mais do que vencedores em ti, Jesus, que nos amou, que nos ama e que nos amará sempre. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida. Abençoa os teus servos, supre também as suas necessidades emocionais, físicas, financeiras, aonde estiver uma área defeituosa, deficiente, com necessidade, ó Deus, muitas necessidades na vida dos teus servos, que o Senhor toque e que o Senhor faça milagres, o Deus de Paulo, o meu Deus, o nosso Deus. Muito obrigado, Deus, pelas tuas respostas e atenta para os nossos pedidos, Senhor, todos os dias. Perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.